trago boas notícias de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. O menino Deus, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Numa noite escura veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e âncora da alma que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo, o Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer Olá, igreja, tudo bem? Feliz Natal! Que alegria poder estar com vocês aqui, mesmo que virtualmente, nessa data tão especial. Eu espero que você tenha tido um ótimo dia 24, uma ótima ceia de Natal. E de fato, espero que hoje você possa aproveitar esse dia para estar com seus amigos, com a sua família, com os parentes, realmente comemorando, essa data festiva tão importante para nós que somos cristãos, dentro do nosso calendário cristão, que marca o nascimento de Jesus Cristo. Eu já trouxe aqui, tenho aqui minha arvorezinha, a nossa arvorezinha aqui de casa. Ela é simplesinha, mas ela é muito lindinha, aqui para deixar o nosso clima natalino, compor aqui o nosso cenário de Natal. Enfim, meus amigos, hoje a gente vai dar início a uma série, basicamente, de dois tempos, Hoje, esse domingo e domingo que vem, vamos estar refletindo sobre o reino de Deus. E é claro, nesse dia vamos estar falando sobre o Natal, sobre a vinda de Cristo, o nascimento dele. O tema da nossa breve reflexão que a gente vai ter aqui agora é a esperança vindo à terra. É uma reflexão realmente rápida, Eu espero que a gente possa ter ela ali em mais ou menos 20, 30 minutinhos, de fato, para que você possa ter, iniciar esse dia de Natal, já com esse espírito focado aqui em Jesus Cristo. E a gente vai falar de Jesus numa perspectiva desde o Antigo Testamento. A ideia aqui nesse nosso primeiro tempo, aqui nessa semana, é de fato a gente parar para refletir nesse nascimento que foi talvez o nascimento mais aguardado da história da humanidade. Desde o Antigo Testamento a gente vê a Bíblia falando, que Jesus Cristo ia vir à Terra. Esse era o plano de Deus, e isso foi uma coisa tão especial quando a gente vê isso tudo se completando no dia que Cristo nasce. Então vamos agora refletir, sobre esse acontecimento histórico, na humanidade, e como, que isso foi sendo construído ao longo de séculos e falado por vários profetas. É importante a gente trazer desde cara aqui um contexto para a gente poder
se habituar, né, nas grandes questões aqui da Bíblia. Primeiramente, a gente vê Jesus quando ele vem, né, ao mundo, né, de fato a Trindade saindo do céu, da sua glória, vindo à terra para nos salvar. Isso é uma coisa que já se esperava. Os judeus eles já esperavam ali no Antigo Testamento que o Messias viesse. Mas o Messias que os judeus esperavam era um Messias diferente daqueles do Jesus que a gente conhece, né? Eles tinham aquela noção muito forte de que o Messias seria que nem Davi, né, estabelecendo um reinado que ou ia subjugar os outros povos ou ia de fato acabar, né, exterminar as outras nações. Eles esperavam que Jesus ele fosse ser esse rei montado no cavalo branco que ia destronar, né, Roma e todos os outros impérios que existissem, e esse reinado ia durar para sempre. Era basicamente isso que se esperava. E isso era uma coisa tão forte, né, para muitos judeus, baseada em algumas escrituras, que de fato isso vai ficar marcado por muitos e muitos anos. Especialmente no intervalo ali entre o Antigo Testamento e o Novo, é mais ou menos ali 400 anos de silêncio basicamente, que a Bíblia, né, não se tem nenhuma profecia. Então quando Jesus ele nasce de fato, né, e começa a pregar a mensagem do reino de Deus, isso gera nas pessoas muita alegria e ao mesmo tempo muito estranhamento. É algo, né, diferente ali, porque realmente as pessoas sabiam que o Messias viria, sabia de muitas coisas, mas não sabia exatamente como seria e se imaginava que seria esse grande rei Davi, né, como se fosse essa figura do rei Davi. Só que quando a gente vai ler nas escrituras, né, e eu queria ler com vocês aqui algumas escrituras, especialmente do profeta Isaías, a gente vê várias características de Cristo e já nos ensinando e nos falando como que vai ser esse rei, esse Messias, quando vier à Terra. Então eu quero ler com vocês, vamos ler lá Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10. Diz o seguinte: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Nesses dias, né, ele fala aqui que o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Aqui é uma das escrituras, a gente vai ler outras, né, do profeta Isaías falando da vinda desse reino de Deus, falando do próprio Messias, e expressando aqui pra gente, né, de onde vai vir, qual que é a genealogia dele, mas ao mesmo tempo, como que esse rei, esse Messias vai ser algo totalmente diferente do que a gente imagina, estabelecendo um reino realmente que às vezes parece até não natural, né? No sentido de que predadores e caça vão estar ali, a criança e a cobra, né? Grandes representações bíblicas que a gente pode ver, né, nas escrituras. Vai haver paz, né, entre toda a criação de Deus, tudo aquilo que Deus fez. E ele fala que o monte do Senhor vai ser essa fonte de bênção, vai ser essa fonte de refúgio, né, para as pessoas. E isso é tão incrível de perceber. Sobre o Messias em si, ele traz coisas bem interessantes. Ele fala: a retidão será a faixa de seu peito, a fidelidade o seu cinturão. Isso aqui são características de Jesus que ele já traz aqui, que Isaías já vai nos explicando como que vai ser esse Cristo, e isso é impressionante da gente ver tudo isso sendo se completando depois, quando Jesus
vem à terra. Essa é apenas uma das escrituras que fala sobre isso. Vamos ler mais, né? Vamos ler mais uma escritura lá em Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, que fala o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha que impressionante essa escritura, falando que o menino vai nascer, né? Ou seja, já está falando que vai nascer de fato essa pessoa, né? Ela vai vir à Terra por meio de um nascimento, né? Como Cristo ele veio. E ele já começa a falar aqui como que ele vai ser chamado: Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Príncipe da Paz, Pai Eterno. Tudo isso aqui mostra, né, como que Cristo, a importância que Cristo vai ter aqui na Terra. Essa escritura também ela revela pra gente que o reino de Deus ele vai ser estendido na Terra, e nesse reino vai haver paz sem fim sobre o trono de Davi, vai ser de fato um lugar que vai ser estabelecido com justiça, com retidão, e vai ser governado, né, por esse rei maravilhoso, por esse Cristo, por esse Messias incrível. Uma das coisas mais interessantes dessa escritura é que esse reino que ele traz aqui, ele vai durar para sempre. E essa é uma das coisas que para muitos judeus ali da época não entendiam o que isso significava. E tudo bem, porque hoje a gente vê, né, a gente conhece Cristo, sabe dos ensinamentos de Cristo, de fato a gente percebe aqui algumas diferenças com o nosso olhar mais contemporâneo, mas na época, de fato, eles não entendiam o que esse para sempre significava, né? É um para sempre que realmente é para a eternidade, né? Durante a história a gente vê reinos, né, indo e vindo, faraós, imperadores, políticos, né, presidentes, nações poderosas sendo levantadas e caindo. Nada, por mais próspero que seja um reino, nada dura para sempre, né? No sentido humano, literal, físico que a gente vê. Porém, aqui a Bíblia fala, esse reino que vai ser estabelecido por Jesus, esse sim vai durar para sempre, para toda a eternidade. E aqui eu posso te encorajar a ler outras escrituras. Se você quiser ler Isaías 16, Isaías 32, Isaías 42 também, do versículo 1 ao 4, né, fala bastante sobre esse Cristo que vai vir, como que ele vai vir com fidelidade, vai fazer justiça, ele não vai mostrar fraqueza, né? Ele realmente é esse Cristo aqui que ele está trazendo. E Isaías, quando você vai lendo Isaías, você vai percebendo que capítulo a capítulo ele vai construindo essa ideia de quem é, de como é esse reino, de quem vai ser esse Jesus, e ele culmina tudo ali em Isaías capítulo 53. Gente, Isaías 53 é um dos capítulos mais incríveis que eu conheço da Bíblia, e eu queria muito te encorajar com esse pensamento aqui agora, da gente poder refletir nessa outra profecia que fala de Jesus. É muito interessante a gente pensar que tudo isso que Isaías está falando acontecem, né, 700 anos antes de Cristo. Olha a precisão, né, profética que Isaías possui, né, atemporal. Isso é uma prova tremenda de que Cristo, de fato, ele é o rei, de que a Bíblia, de fato, ela é inspirada por esse Deus. Quando a gente vê profecias assim se cumprindo, isso deve nos encher com tanta fé. E aqui, em Isaías 53, versículo 3, a gente vai ler o versículo 3 e vamos ler depois o versículo 7 e 8. Se você quiser ler o capítulo inteiro hoje, né, com a sua família, vai ser ótimo. Mas vamos ler aqui só esses versículos para a gente poder pegar o que essa escritura está querendo nos trazer. E ela fala assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. E aqui Isaías ele vai construindo essa ideia, né, desse rei majestoso, desse Messias poderoso, desse reino que vai governar e vai trazer paz, justiça e fidelidade para toda, né, a humanidade. E aqui ele traz
como que vai ser as características mais centrais aqui de como que isso vai se dar, né, basicamente, no momento que o Messias vier à Terra. E ao invés de ser um Messias, né, montado num cavalo branco, pegando na espada, destronando todos os outros povos, ele fala que esse Messias, ele vai ser um rei servo, um rei que não vai governar pela força da espada, mas sim pela integridade e pela espiritualidade da sua vida. Esse é um rei que ele vai vir para sofrer, para se negar. A gente não vai considerar ele como uma autoestima, né? Vai ser alguém que a gente vai olhar, uau, que bacana. E esse rei ele vai ser despojado, esse rei ele vai ser massacrado, ele vai ser morto por nós. Tudo isso ele fala, ele vai sofrer pelas transgressões que nós temos, né? Do povo de Deus, do povo de Israel aqui nesse caso também. Então uma das coisas mais legais que a gente pode ver quando a gente está aqui, né, refletindo sobre essa vinda do Messias é essa quebra, né, de paradigma, essa quebra de expectativa que às vezes a gente tem hoje também, né? E eu quero te ajudar a refletir nisso nessa manhã, nesse dia de Natal. Muitas vezes a gente fica esperando essas grandiosidades, os milagres, as grandes bênçãos, né? A gente quer ver grandes coisas acontecendo, como Elias. Eu não sei se você lembra da história de Elias, quando Elias, depois de fazer ali aquele grande milagre com os profetas de Baal, do fogo que desce no céu, acendendo ali aquela grande fogueira, e depois ele é perseguido e ele vai para o monte, e nesse monte ele tem um encontro com Deus, e Deus ele manda fogo, manda terremoto, manda grandes acontecimentos, porém Elias ele sente Deus nessa brisa suave, naquele sopro. É nesse momento que ele consegue sentir Deus. E o povo de Israel ele estava esperando esse grande rei que ia destronar tudo, e aí chega Jesus, né, numa manjedoura, totalmente ali humilhado, digamos assim, de uma linhagem ali um pouco quase que esquecida, por uma mulher que se dizia virgem, uma coisa muito estranha, né? O povo olhando aquilo parecia estranho, mas Deus, ele pode de fato, ele guerreia quando precisa, mas ele habita no silêncio. E isso é importante a gente entender. Deus, ele é esse Deus que ele sim é poderoso e ele é muito, muito capaz de fazer grandes coisas, mas ele quer e ele age no silêncio, ele age ali nas coisas pequenas, são nas pequenas coisas que a gente vive todos os dias onde nós podemos encontrar Deus com muito poder. É no nosso momento que nós estamos orando, nos momentos que nós estamos ali buscando Ele no nosso íntimo, quando estamos em adoração, quando estamos no nosso dia a dia, ajudando uma pessoa, servindo alguém, cuidando das pessoas que a gente ama, cuidando dos necessitados. É nessas pequenas atitudes que Deus mais se faz presente e onde mais nós podemos ver de fato ali o poder e a ação do Espírito Santo. Deus, ele é o Rei dos Reis, ele é de fato o Senhor dos Senhores, ele é o Alfa e o Ômega, ele que criou todos os universos e criou tudo que a gente consegue imaginar, porém ele é simples, ele é acessível e ele está conosco nesse momento. E eu queria ler com vocês agora, para a gente finalizar esse momento de reflexão, Lucas capítulo 2, do versículo 4 ao 7, que fala do nascimento de Jesus. Diz assim: assim José também foi para a cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nosso Deus é esse Deus de compreensão, é esse Deus que nasce dessa forma aqui. Eles não tinham onde se hospedar, né? Um casal novo, né, que estava aqui tentando ainda se entender, se achar, né, como casal, estava aqui indo para uma cidade né, por causa do censo que foi levantado, né, ali que havia essa necessidade, e aí eles chegam lá e o bebê nasce e simplesmente numa manjedoura rodeado de animais. A gente tem toda essa imagem, né, que a gente tem do Natal, e de fato de forma muito simples.
Deus, ele é simples, ele quer estar contigo justamente nesses momentos, né? Onde você está sofrendo, onde parece não haver esperança, onde parece, né, que você está sozinho. É justamente nesses momentos, né, que Deus ele vem com sua maior força. A gente precisa entender, essa é uma das mensagens mais lindas do nascimento de Jesus, é entender esse grande rei, esse grande poder que se faz presente aqui na terra de forma tão maravilhosa e tão bela. E é nesse pensamento que eu gostaria de encerrar aqui essa nossa breve reflexão. Espero que você esteja gostando, tenha gostado aqui do que a gente viu. Mas imagina, durante séculos, a Bíblia está falando da vinda do reino de Deus, falando da vinda de Cristo à terra, falando como ele vai ser, o que vai acontecer, e a Bíblia continua falando sobre profecias da segunda vinda de Cristo, e isso é tão especial de ver que Deus está o tempo todo proclamando, né, essa verdade, proclamando o seu reino. Então isso é um chamado para nós, de aproveitar épocas como essa, e todos os dias da nossa vida, né? Mas épocas especialmente como essa de Natal, onde nós estamos ali com nossas famílias, onde nós estamos ali com os nossos filhos, com os nossos, né, amigos queridos, e de fato, né, eu te encorajo, proclame o nome de Cristo nesse dia. Tire um momento, faça uma devocional em família, reflita aqui um pouco sobre Cristo com eles, né, com as pessoas que estiverem com você, ore juntos, sirva, né, a sua família, sirva no ambiente que você está, mostre os valores do reino de Deus para essas pessoas nessa data tão especial, proclamando Cristo à terra, né, falando para as pessoas, olha, esse é o Messias, esse é o Cristo, esse é o Rei, ele é maravilhoso, ele veio trazer paz, retidão, fidelidade, ele é um abrigo, ele é tudo isso que o profeta Isaías nos falou, e é tudo isso que a gente vê nos evangelhos, e ele quer viver com você, quer viver comigo, ele quer de fato habitar, né, nos nossos corações por meio do Espírito Santo. Isso é tão legal. Irmãos, espero que vocês tenham um ótimo Natal. Comemorem essa data. Lembrem-se de Cristo, lembrem-se do seu sacrifício, lembrem-se do porquê ele veio à terra, que a gente possa olhar para esse nascimento desse Deus Rei e ao mesmo tempo servo, com muita gratidão e com um olhar realmente esperançoso para o futuro que há de vir, ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa reflexão. De fato, aproveitem essas datas festivas de fim de ano para realmente se inspirar da palavra de Deus, sonhar com o reino dele, para que a gente comece 2023 com outro coração, com um coração sedento para viver grandes experiências com Deus. Então aproveitem, né, esse Natal. Domingo que vem vai ter uma outra breve reflexão aqui no nosso canal, para a gente poder sonhar juntos aí pro próximo ano, tá bom? Então fiquem com Deus, até mais, ótimo dia para vocês e Feliz Natal! Ó noite santa de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo à terra apareceu. As almas gozam nova esperança em clara aurora, nova luz ergueu povos ajoelhados
só